A paz de Cristo a todos, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu queria apresentar a vocês uma das estratégias do inimigo, como ele atua, que é através das setas. O inimigo nos lança setas, setas na mente, ele nos lança setas do reino espiritual direto a nós e através de pessoas. Ele persuade, ele influencia pessoas a lançar setas, as setas através das palavras das pessoas contra nós, sempre com o objetivo de fazer você consumir o pecado. E você sabe quanto o pecado ganha por mês? O salário do pecado é a morte. E essa morte não é do seu corpo físico. Eu estou falando da morte espiritual. Eu estou falando do lago de fogo. É essa morte que eu estou falando. Então o inimigo, ele lança setas sempre com o objetivo de você consumir o pecado, pecar contra o nosso Pai que está no céu. Então na palavra de Deus, eu vou mostrar um exemplo de como o inimigo lançou setas sobre Jesus através de Pedro. Então, a palavra de Deus está em Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23, que diz assim: E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você vê então que Satanás, naquele momento, usou Pedro para tentar convencer a Cristo de que ele não deveria ir para a cruz. Então, Pedro, ele veio um pensamento em Pedro, que eu acredito particularmente que são sussurros do inimigo aos nossos ouvidos, num tom de voz que faz a gente achar que são nossos pensamentos. E o inimigo, ele faz isso sempre falando em primeira pessoa, para fazer você acreditar que aqueles pensamentos são seus, quando na verdade não são. Então Pedro, ele tendo isso em sua mente, falou para Jesus. Então Satanás usou Pedro ali para tentar fazer Cristo não querer a cruz, que era a forma que nós iríamos ser salvos. Então Jesus, com um discernimento espiritual perfeito, porque ele é perfeito, né? É um discernimento espiritual que nós temos que buscar ter, sermos igual ao nosso Salvador, e nós devemos buscar esse discernimento espiritual. Então Jesus repreendeu porque o inimigo não entende nada das coisas de Deus, desde o início até hoje. Já é um condenado, já é um caído, né? Um anjo caído. Então você vê que o inimigo, ele usa pessoas contra nós para consumir o pecado. Eu gostaria aqui de trazer dois exemplos que aconteceram recentemente comigo. Eu acho que foi, um antes de ontem e outro foi ontem. Duas situações diferentes. Eu vou tentar simplificar o máximo possível no meu trabalho para vocês verem como o inimigo estava usando uma pessoa, o inimigo lançando setas contra mim através dessas pessoas, para que eu consumisse o pecado. E pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eu não caí em nenhuma dessas ciladas. E eu só depois do que aconteceu, eu fui entender que era um inimigo usando aquelas pessoas. No primeiro exemplo, foi de uma coisa específica. Os dois dias foram relacionados ao trabalho, foram no ambiente de trabalho. E teve um desses dias
que foi assim, eu estava no meu processo e eu sou do terceiro turno, então nós chegamos lá no final do segundo turno, nós ajudamos a finalizar o processo numa indústria, então eu fui fazer o meu serviço ali auxiliando o pessoal do segundo turno, que eles estavam finalizando. Só que a pessoa que estava responsável do processo se ausentou e aparentemente não estava fazendo nenhum serviço ali. E eu me mantive fazendo o meu serviço e o serviço dessa pessoa que se ausentou. Então, depois que acabou todo o processo, os meus colegas de trabalho do meu turno vieram até mim falando: ó, cara, fulano fez isso, fulano fez aquilo, por que você não foi cobrar lá? Por que você não avisou o chefe? Por que você não avisou a liderança? Por que você não reclamou? Sabe, você ficou quieto. Aí eu pensei assim, tipo assim, de forma natural, eu não tinha interpretado isso como um espiritual, mas aquilo ali, as duas pessoas que trabalham comigo me falando essas coisas, era o inimigo lançando setas a mim, para que eu consumisse o pecado de contenda, de ter raiva de alguém. Só o sentimento de raiva é como se uma pessoa lançasse maldições. Você já dá a legalidade, você teve o sentimento de raiva por um semelhante seu, você já consumiu o pecado. Eu não tive esse sentimento, é o que eu falo, pela misericórdia de Cristo, porque é o Senhor que me sustenta. Eu, na minha visão de ser humano, assim, o normal seria eu ficar indignado, eu ficar com raiva, eu querer ir lá cobrar a pessoa, discutir com a pessoa. Essas coisas eram um plano do inimigo, mas pela misericórdia de Cristo, pela orientação do Espírito Santo de Deus, ele nada disso permitiu, para glorificar o nome de Cristo. Então, tipo assim, naquele momento, o que eu respondi para os meus colegas, né? Eu falei assim: olha, eu preferi fazer o meu serviço ali normalmente, e se uma pessoa deixa de fazer o serviço dela, deixa que as pessoas olhem. Se uma pessoa está sendo negligente no trabalho dela, então deixa que as pessoas vejam a negligência dela. Deixa que as próprias pessoas vejam que a pessoa não está fazendo o serviço dela. Eu não preciso ir lá afrontar a pessoa, não preciso querer discutir ou cobrar a pessoa daquilo ali, sabe? Deixe que a própria negligência da pessoa se mostre para as outras pessoas em volta que as pessoas em volta vejam que aquela pessoa não está fazendo o trabalho dela. E a própria pessoa que está sendo negligente se condena naquele momento, sabe? Então eu disse mais ou menos isso aí para os meus colegas de trabalho. E eu não consumi o pecado naquele momento. E era o inimigo ali, usando os meus colegas de trabalho que trabalham no meu turno, tentando fazer eu ter raiva, sabe? Eu querer cobrar no dia seguinte alguma coisa. E para a glória de Cristo, eu não consumi o pecado. Eu não tive raiva, não tive frustração. Eu fiz a minha parte no trabalho. E, tipo assim, eu não consumi o pecado. Graças a Deus. Eu não pequei contra o meu Deus. Outro exemplo que eu tenho de que o inimigo usou setas contra mim, e olha, foi um detalhe muito pequeno assim, e que eu não percebi na hora que era espiritual, e só depois que eu percebi. Mas na hora da refeição, na hora da janta lá no refeitório, eu fui pegar o suco assim e comecei a encher o copo com o suco. E de repente uma mulher apareceu do meu lado para pegar água também ali, sabe? E daí de repente ela olhou pro meu suco assim e falou assim: "Nossa, olha como que tá aguado esse suco, nossa", e começou a falar mal assim do alimento ali, sabe? O alimento, o pão de cada dia, ele é sagrado, ele é o sustento de Deus para com nós. E o que o inimigo tinha como objetivo ali? Eu reclamar da refeição, reclamar do suco ali que eu ia tomar, ou reclamar do alimento ali que eu ia ter naquele momento ali, entende? E eu sempre tomo cuidado de sempre lembrar de consagrar o alimento a Deus em nome de Jesus Cristo. E aí ela falou aquilo, eu simplesmente ignorei, sabe? Em meu coração, eu não consumi aquele pecado, eu não aceitei o que ela falou. Eu vi que o suco talvez não tivesse
dos melhores ali naquele momento, mas eu não reclamei em meu coração ali naquele momento. Porque eu sei que existem pessoas no mundo inteiro que passam necessidades, de alimento, do pão de cada dia, pessoas que estão morrendo de fome no mundo inteiro, e é uma pessoa reclamar porque o alimento não está da melhor forma que ela possa imaginar, sabe? Isso é pecar contra Deus. Isso é horrível, é um pecado horrível que as pessoas podem consumir em seu coração. Eu não cometi esse pecado, eu não consumi esse pecado no meu coração, eu não reclamei nem falando e nem em meus pensamentos naquele momento, porque eu sou grato pelo pão de cada dia que eu tenho, que Deus me concede. Se eu posso me alimentar, é porque o Senhor me sustenta. Ele me dá a saúde para que eu possa me alimentar, o meu corpo ali. Quantas pessoas estão vegetando, quantas pessoas estão se alimentando por tubos no hospital, e eu tenho condições de me alimentar e tenho acesso ao pão de cada dia para a glória de Cristo, porque Ele me sustenta, mas as pessoas não têm essa visão, elas não sabem valorizar isso, né? Elas só querem ficar se comparando com outras pessoas, muitas vezes, entende? Então, o inimigo usou aquela mulher ali do meu lado para que eu consumisse o pecado de reclamar do meu alimento. E eu não consumi esse pecado. Então, o inimigo, você vê que ele usa pessoas contra nós, em nossa volta, e nós devemos vigiar e orar para que nós não possamos pecar contra Deus. O inimigo é astuto e sorrateiro. E você vê a forma que ele usa as pessoas e nos detalhes pequenos que ele pode querer fazer que nós caiamos em suas ciladas sorrateiras e covardes. Mas aquele que é o remanescente, aquele que persevera na palavra de Deus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, esse não vai cair nas ciladas do inimigo, em nome de Jesus. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha edificado você, tenha fortalecido, tenha explicado. Tem outros vídeos no canal que eu falo sobre setas do inimigo aí. Se você procurar, você pode entender mais também sobre esse assunto. Tem muitas pessoas que falam sobre essas setas e dardos inflamáveis que está na Bíblia, na Palavra de Deus, em Efésios 6, quando o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus, ele fala sobre as setas e dardos inflamáveis do inimigo. Então, busca na Palavra de Deus, em Efésios 6, tem uma palavra forte ali também. Eu quis usar esse exemplo hoje do apóstolo Pedro sendo usado pelo inimigo para lançar setas contra Jesus, mas Jesus, em sua infinita sabedoria, repreendeu o mal ali para cair por terra. Então, que esse vídeo seja para glorificar o nome de Cristo, porque só Ele que me sustenta em tudo na minha vida e sustenta você que está vendo esse vídeo também, em nome de Jesus. Até a próxima, a paz do Senhor a todos.